Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 5 de fevereiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos a meditar no Evangelho de São Marcos, hoje capítulo 6, versículos de 30 a 34. Jesus viu a numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. E começou a ensiná-las. Os 12 apóstolos estão voltando da sua primeira missão, felizes e cansados, desejosos de contar. O primeiro pensamento de Jesus é conceder um descanso para eles, mas isso fica somente no desejo, porque no lugar do retiro encontraram uma multidão imensa, acorrida a pé de todos os lugares, uma multidão sedenta e desnorteada, como um rebanho sem pastor. E o retiro acaba logo. A missão recomeça. A compaixão nos impele a trabalhar sem descanso e a passar as nossas noites em oração, não os nossos dias. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Os apóstolos se reuniram junto de Jesus e lhe contaram tudo o que tinha feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde a sós para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente, chegando e saindo, que não tinha tempo nem para comer. Foram então de barco para um lugar deserto a sós. Muitos os viram partir e perceberam a intenção. Saíram então de todas as cidades a pé e correram à frente e chegaram lá antes deles. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou então a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como é bonito o trecho de hoje. Não tinha tempo nem para comer. Essa é a vida de quem fica ao lado de Jesus e a vida do evangelizador, do formador, do catequista. Como colocamos em destaque na introdução, Jesus queria até oferecer um pequeno descanso para os apóstolos cansados pela sua primeira missão. Ele tentou até encontrar um lugar sossegado para eles. Mas o povo foi mais rápido, previu o lugar onde o barco teria chegado e acorreu a pé, chegou antes. Só quem tem sede conhece o valor da água, e Jesus era a água viva que saciava totalmente este povo cansado. As multidões que procuravam Jesus sentiam que ele era o Salvador esperado, o tão esperado Salvador. Mesmo que cada um tivesse a sua ideia sobre o Messias, sentiam que algo de especial estava acontecendo. Mas vamos ver com atenção o que Jesus faz nesta ocasião. Dessa vez ele não cura, mas começa a ensinar-lhes muitas coisas. Mais importante do que a cura, mais importante do que o cansaço, mais importante do que o retiro, é ensinar as coisas de Deus. Dessa vez, o anúncio não é somente o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede na boa nova, mas o ensinar, ou seja, catequizar. Em que consistia esse ensinar muitas coisas? Se tivermos a paciência de ler o Evangelho de Marcos por inteiro, e não vai levar, irmãos, mais que um dia, será tão proveitoso para a vida toda. Então descobriremos que o que Jesus mais ensinava era o perdão, as bem-aventuranças dos pobres, a santa pobreza, a misericórdia, o amor aos últimos. Jesus descia ao nível dos pobres que escutavam.
falava em parábolas para que pudesse entender melhor. Ficava com o povo, comia na mesa com os pecadores. Evangelizar significa também catequizar com inteligência, oferecendo ao povo a comida certa que pode comer e digerir. Um bebê não é capaz de comer um bife acebolado, por quanto gostoso seja. Precisa que a comida seja do jeito que ele consegue colocar na boca, mastigar, digerir. Esse é o trabalho do catequista, que é uma mãe paciente que cria seu filho, ou seja, o forma, e oferece as bases que lhe servirão para a vida inteira. O Yeshua, o Ruá, o Caná, o Fanuel e qualquer acontecimento querigmático são uma enxurrada do Espírito Santo, uma chuva de Espírito Santo, uma inundação de graça, que dá uma reviravolta na vida de qualquer pessoa. Mas precisa tornar perene esta inundação da graça. Este é o papel da catequese, do ensinamento, da formação, deste diário espiritual. É isso que Jesus fazia com tanta paciência e amor. Sem essa formação, o fogo do Espírito se extingue. A formação é como a gasolina de um carro. Não basta ter recebido o carro de presente, precisa também encher o tanque. E isso acontece com a catequese, com a formação. Não basta ter encontrado Jesus, precisa seguir Jesus, ir atrás de Jesus, e isso é papel da formação. Formação é escutar Jesus dia após dia. Não podemos nos iludir que nos tornamos santos com uma confissão geral da nossa vida. Não podemos confundir a graça de Deus com a caminhada que cabe a nós. Deus nos ama, nos perdoa, nos faz sentir novos, mas até que temos vida, essa conversão deve se renovar todos os dias, porque a tentação existe até que estejamos nessa terra. Também existe a consequência do mal e do pecado, que cava em nós um jeito ruim. Diz o ditado, o cachimbo entorta a boca, não é? Ou seja, pecando e pecando, o nosso cérebro se entorta e se dobra ao pecado sempre mais. Dentro de nós se cava o cânion da maldade, que se chama vício, e para encher este cânion do mal precisa de uma montanha de bem, que se chama virtude. É o que os cientistas chamam de neuroplasticidade cerebral. Dito em termos populares, o cachimbo entorta a boca. Se você a vida inteira roubou, tem que prestar atenção porque a tua mão parte para roubar sem você perceber. E você se dá conta disso somente quando o dinheiro está no teu bolso ou quando você está na cadeia. Mas é tarde demais para chorar. Se você não joga fora as roupas curtas e indecentes que você usava antes de sua conversão, de repente chegará o dia em que, sem perceber, você as coloca de novo, mesmo que você tenha tido uma conversão verdadeira. Se você não presta atenção, tudo volta. Quando menos você espera, o teu armário se encherá novamente destas roupas indecentes, mesmo sem pensar. Precisa de muita luta. Precisa de um esforço constante, uma atenção consciente e constante. Irmãos, a formação, a catequese, o diário espiritual são um desenvolvimento da graça inicial. Sem isso, a graça morre em nós. O único instrumento que temos para endireitar os nossos maus hábitos é receber o ensino, procurar o ensinamento. Quem foge da formação está fugindo de Deus, fugindo da sabedoria, fugindo da vida. Diz o livro da sabedoria no capítulo 6, versículo 12. A sabedoria é radiante e nunca termina.
facilmente é contemplada pelos que a amam e se deixam encontrar pelos que a buscam. Ela mesmo se dá a conhecer pelos que a desejam. Quem por ela madruga não se cansa, a encontrará sentada à sua porta. Seu princípio é o desejo sincero de instrução. Irmãos, esta é a palavra de Deus. O que é a instrução, senão uma formação? Quem foge da formação, foge da sabedoria. Não será sábio nunca. E o contrário do sábio é o tolo, o estulto. Vamos procurar a sabedoria, a formação, a catequese, mesmo nesse tempo difícil. Quando a nossa equipe organiza algo presencial, vamos participar com paixão. E quando estamos em casa sozinhos, vamos utilizar a internet, esse diário espiritual, por exemplo. Mas vamos agora ler novamente o trecho que hoje Jesus nos doa. Os apóstolos se reuniram junto de Jesus e lhe contaram tudo o que tinha feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde a sós para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente, chegando e saindo, que não tinha tempo nem para comer. Foram então de barco para um lugar deserto a sós. Muitos os viram partir e perceberam a intenção. Saíram então de todas as cidades a pé e correram à frente e chegaram lá antes deles. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou então a ensinar-lhes muitas coisas. Vamos agora dedicar mais um momento para sublinhar as frases que mais nos chamam à conversão. Estamos prontos para escolher o nosso propósito, para que sejam renovar a nossa escolha de participar da formação, de trabalhar nesta conversão constante que se chama formação. Vamos parar mais um pouco para refletir em como podemos colocar em prática esse nosso propósito.
Buscar o ensino. A formação significa buscar Jesus e o Espírito Santo. Paz e alegria a todos. Princípio para adquirir a sabedoria é o desejo sincero de instrução e de formação. Paz e alegria a todos. Se por ti eu fui criado e do barro fui tirado, do teu sopro veio o meu viver. Eu que estava nos teus planos desde toda a eternidade, quero em ti permanecer. Ensina-me a te amar. Te buscar, ensina-me a te conhecer e assim saber que tu és o meu Deus grande, tu és o meu Deus forte, tu és o meu Deus, tu és o meu tudo, Senhor. Se por ti eu fui criado e do barro fui tirado, do teu sopro veio o meu viver. Eu que estava nos teus planos desde toda a eternidade, quero em ti permanecer. Ensina-me a te amar. Ensina-me a te buscar. Ensina-me a te conhecer e assim saber que tu és o meu Deus grande, tu és o meu Deus forte, tu és o meu Deus, tu és o meu tudo, Senhor. Nas tuas criaturas, na luz que das alturas, ilumina as trevas e tudo que há. Na tua obra-prima, no homem que é de ti, imagem e semelhança, ó Deus de amor, de amor. A te amar, ensina-me a te buscar, ensina-me a te conhecer e assim saber que tu és o meu Deus grande, tu és o meu Deus forte, tu és o meu Deus, tu és o meu tudo, Senhor. Ensina-me a te amar, ensina-me a te buscar, ensina-me a te conhecer e assim saber que tu és o meu Deus